Já tem um pequeno delay. Não, eu vi agora. Agora começou. Então, oficialmente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para compartilhar os casos que a gente tem tido e como está a nossa situação de Covid. Nós fomos informados que por algum problema não teria um caso para apresentação hoje, então nós decidimos primeiro abrir a palavra para quem tiver alguma questão ou algum caso que queira compartilhar e fazer uma discussão dos pontos principais aí. Passo a palavra para a Silvana. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Eu e a Adriana fazemos uma dupla toda quarta-feira, né? E tem sido bastante produtiva essas discussões. A gente tem tanto aprendido como compartilhado com vocês dúvidas e questionamentos. Então, estamos aqui para discutir mais uma vez, tá? Alguém tem algum caso que quer compartilhar, que quer discutir, que quer tirar alguma dúvida? O que vocês preferem fazer? A Carolina que entrou é do Paraná, né, Carolina? Vocês têm alguma coisa que querem falar também? Eu acho que o momento é oportuno, de repente, para a gente trocar um pouco de experiência, assim, né? Eu sou a Carolina, sou enfermeira obstetra por formação e coordeno aqui a Divisão de Atenção à Saúde da Mulher do Estado do Paraná. A gente tem, como exemplo, né, das outras regiões do Brasil, trabalhado com bastante afinco aí no que trata da mortalidade materna por Covid. E queria trazer aqui alguns caminhos, alguns entendimentos que nós temos tido e alguns desafios. É claro que não vou me ater aqui a algum caso em específico, mas ao panorama epidemiológico que a gente tem identificado para fazer uma troca aqui com vocês. Então, quando nós pegamos em números absolutos, a gente tem tido um acréscimo muito grande de 2021 em relação a 2020, ainda que a gente saiba epidemiologicamente que 1 a 5% dos casos são aqueles que vão desenvolver quadros graves e potencialmente fatais. Isso em número absoluto tem sido algo muito absurdo, assim, para a gente, né? A gente está com uma razão, fechando o primeiro quadrimestre, com uma razão de mortalidade materna de 78%, muito por conta dos casos de mortalidade materna decorrentes da Covid. A gente tem procurado trabalhar muito aqui, a gente até lançou no estado os 10 passos para enfrentamento da mortalidade materna para a Covid do estado do Paraná, onde a gente faz um caminho, assim, né, de não interromper as consultas de pré-natal, de trabalhar fortemente com a questão da prevenção, de fazer a triagem respiratória na porta de entrada de cada serviço, de cada local que essa gestante ou puérpera vá, de fazer um isolamento qualificado, ou seja, né, não somente falar, fique em isolamento tantos dias, mas como que isso vai acontecer no ambiente domiciliar dessa gestante e dessa puérpera, especialmente dos sinais de agravamento, quando tem ou quando não tem termômetro ou oxímetro em casa, né? Então, o que observar lá da oximetria de 95 ou menos e da febre persistente, mas para além disso, né, teve dificuldade de terminar uma frase, de fazer alguma atividade que faz recorrente no seu dia a dia, enfim, como orientar essa gestante puérpera, né, para os sinais de agravamento. A gente tem aqui também um trabalho em relação à notificação do NIRMIS, materno, do diagnóstico tanto oportuno do ponto de vista da COVID, como diferencial em relação às outras causas diretas de morte materna que continuam acontecendo, né? E aí a gente muitas vezes tem um olhar meio enviesado por conta da COVID, e da realização da imunização, conforme, né, Plano Nacional de Imunização. E aí tivemos alguns contratempos relacionados, né, à imunização da AstraZeneca, que foi parada, enfim. O que a gente ainda vem tentando destrinchar, acho que é bem essa palavra, entender, olhar, são as situações dos óbitos puerperais, né? Então, aqui a gente tem uma realidade de que
dentro dos óbitos de 2020, 2021, a gente está com um meio a meio aí entre mulheres gestantes e puérperas que têm e que não têm comorbidade, né? Então, não são somente aquelas com comorbidade que estão desenvolvendo os quadros graves e potencialmente fatais. E temos tido muitos casos no puerpério e a gente está tentando ter um entendimento se essa mulher teve o diagnóstico ainda no terceiro trimestre, que é o mais recorrente, e teve todo o desenrolar e morreu no puerpério, se ela está, por acaso, se contaminando em ambiente intra-hospitalar durante assistência ao parto, né, nascimento, ou se ela está se contaminando no pós-parto. A gente está tendo de tudo um pouco, assim, ainda não está conseguindo destrinchar muito isso para ter algumas ações efetivas, né, seja nesse local de assistência ou no pós-parto junto às equipes. A gente tem alguns desafios aí relacionados à atuação dos agentes comunitários de saúde em período de pandemia, de remanejamento de equipes da atenção primária para atendimento, para pronto atendimento de situações, né, de Covid, então algumas unidades fechando por conta disso, sendo remanejadas, virando pronto atendimento, as UPAs virando praticamente hospitais, enfim, né, então tudo isso que se relaciona à assistência direta, à gestão, aos fluxos assistenciais. Aqui a gente colocou, enquanto estratificação de risco da gestante, que a infecção por Covid não é por si só uma intercorrência da gestação que justifique a estratificação de alto risco dessa gestação, né? Porque ainda a porta de entrada para essa gestante vai ser a maternidade, né, de risco habitual. Em ela sendo admitida e aí sendo feita a classificação de risco, diferente da estratificação de risco, e havendo necessidade de atendimento num nível mais complexo de atenção, ela é regulada e a gente não tem tido relatos e nem dificuldades em acesso a essa alta complexidade. O fato é que eu acho que um dos maiores desafios tem sido essa vigilância no território e, consequentemente, essa chegada da gestante já numa situação muito agravada. Ainda que a gente fale que a gestante afunda muito rápido, que ela, enfim, né, que isso acontece de forma muito rápida, eu tendo a achar, e aí estou aqui justamente colocando isso para a gente poder discutir, que não é somente isso, né? Igual quando a gente fala do parto, porque vira emergência muito rápido quando a gente não está vigilante, fazendo ausculta intermitente, não está acompanhando esse parto, não está preenchendo o partograma, não está olhando para essa mulher, enfim. E a gente tem muito essa realidade dentro da assistência obstétrica e agora agravada pela pandemia, né? Onde a gente não consegue fazer essa vigilância de forma adequada. Então, a gente está tentando, inclusive, ver quais as formas de melhor utilizar os recursos aí previstos pelo Ministério da Saúde, das portarias, para melhorar essa questão. Porque é fato, assim, que a gente não consegue ter uma casuística real, porque a gente não testa todas essas mulheres, então a gente sabe que a epidemiologia diz de 1 a 5% das gestantes e puérperas que desenvolvem quadros graves e potencialmente fatais. A gente não consegue dizer, aqui no Paraná nós temos X mulheres infectadas, gestantes e puérperas infectadas pelo coronavírus, e dessas tantas, né, que a gente, para quadros assintomáticos leves, muitas vezes chega a não testar, né, então, e teve essa cultura, né, de, diante de quadros leves, fica em casa. A gente está tentando reverter isso, pelo menos para gestantes e puérperas, né, dizendo que deve ser acessado, assim, mesmo que remotamente, o serviço de saúde a qualquer sinal e sintoma, contato com casos suspeitos ou positivos, que foi que a gente também colocou nesses 10 passos de prevenção da mortalidade materna para a Covid, está trabalhando isso junto com o COSEMES, enfim, né. A gente está usando bastante o nosso canal do YouTube da Escola de Saúde Pública aqui do Paraná para fazer um evento que a gente chama de Terça Tece Linha, onde a gente discute as notas orientativas, né, porque para além de escrever as notas orientativas, que é tanta coisa escrita e tanta coisa que aí parece que as pessoas ficam sem informação, no fim das contas, a gente, então, discutiu muito essa nota e as condutas mesmo, terapêuticas e tudo, para que tanto esse risco habitual, que é a primeira porta de entrada dessa gestante,
possa manejar adequadamente, como regular a partir da classificação de risco e do agravamento do caso, né? Então, essa tem sido a nossa realidade, assim, a gente veio de 17 óbitos maternos por Covid em 2020, né, onde o nosso primeiro caso aqui no Paraná de Covid na população em geral foi em março de 2020, e o primeiro óbito materno em junho. Tivemos 17 óbitos maternos em 2020, e esse ano já passamos dos 30 óbitos maternos por Covid, né. Então é isso, assim, estamos chegando essa semana aí no Dia Mundial de Luta pela Saúde da Mulher e Prevenção Nacional, né, internacional da luta, né, pela saúde da mulher e nacional da prevenção por mortalidade materna, e temos, né, continuado aí a realizar ações incessantemente para que a gente possa ter toda essa organização da rede e enfrentamento dessa situação. Então é isso que eu queria trazer e fico aqui também à disposição. Acho que a maior incógnita hoje para nós está sendo assim, qual é exatamente esse momento de infecção dessa mulher no puerpério, bem como se de fato ela agrava muito rápido ou se a gente está com falha nessa vigilância do agravamento do caso, especialmente entre 7º e 10º dia. Então acho que são esses pontos que eu gostaria de trazer e ver se é por aí mesmo que a gente vai conversar hoje, ou se não, né, para a gente poder fazer essa troca, e se outros estados aqui presentes quiserem também trazer, a gente está aqui para conversar. Obrigada, Carolina, por você compartilhar a situação de vocês aí, mas pelo que eu percebi, vocês estão muito bem organizados e fazendo várias ações bastante importantes. Eu queria só destacar essa questão do puerpério, né, que você chamou a atenção, desses óbitos no puerpério. Só me tira uma dúvida, vocês testam todas as gestantes que entram para dar à luz, ou que, mesmo que assintomáticas, ou não? Essa tem sido a orientação, né? Agora, em relação ao monitoramento exato de se estão todas sendo testadas, a gente não tem esse dado. Porque o que a gente tem visto é que várias pacientes entram assintomáticas para o momento do parto, e aí você tem um teste positivo, e de fato, com o estresse do parto e do puerpério, elas às vezes manifestam a patologia na fase do puerpério, e aí sim evoluem de forma grave. Mas aqui no nosso serviço, não me parece que elas estejam adquirindo a infecção intra-hospitalar, que foi uma das possibilidades que você levantou. O que a gente tem percebido, sim, que várias entram em trabalho de parto e tem, às vezes, partos bastante taquitócitos, assim, muito acelerados, uma primigesta que evolui em 4 horas, e daí, quando você vai ver, ela era um COVID positivo, né? Não sei qual é a impressão da Silvana em relação a isso, mas é o que a gente tem observado. É lógico que eu não tenho o número exato para te falar disso, mas o número de assintomáticas tem aumentado bastante. A gente testa aqui na Unicamp todas as gestantes que dão entrada para parto ou para qualquer tratamento, seja clínico, cirúrgico, qualquer evento em que ela dê entrada na maternidade, a gente testa. Então, tem aumentado. Ontem mesmo, que eu estava de plantão, saíram 4 resultados de pacientes de vigilância positivos, e aí eu tive que isolar todo mundo que estava espalhado em leitos que não eram COVID, eram pacientes assintomáticas, e 3 delas eram puérperas. E, então, assim, tem a questão da triagem respiratória, certo? Sim. Que independe, pelo que você está falando, da questão da testagem. Independente da triagem respiratória, é testado. Exato, Né? a gente testa todo mundo. RT-PCR suave, isso? Sim, RT-PCR suave para todas as pacientes que dão entrada no hospital por algum motivo. E as precauções de contato que são mantidas até que esse resultado saia são o uso de máscara cirúrgica, enfim, distanciamento de 1,5 metro entre os leitos e orientação de uso de álcool gel e isso. Isso, até saída do resultado. Quando a gente tem leito disponível,
a gente, principalmente dentro do centro obstétrico, a gente dá preferência para deixar uma paciente por pré-parto ali, né, para não compartilhar, mas isso nem sempre é possível. Então, as pacientes que a gente não tem resultados, a gente obedece todas as normas de vigilância aí, né, para evitar a propagação do vírus intra-hospitalar. Nós não estamos tendo problema com isso, mas, de fato, o meu serviço testa todas as gestantes que dão entrada. Então, o que eu observo é que vem aumentando bastante o número de assintomáticas, que às vezes vão manifestar a patologia no puerpério, e aí sim aumentaria o risco de óbito no puerpério se essa paciente não for vigiada, porque qual que é o problema da puérpera? Ela fica 48 horas no hospital e vai embora. Só que se ela era uma assintomática, a rigor, a gente teria que manter pelo menos contato telefônico, né, e monitoramento de sintoma nos próximos 10 dias aí, para ver se ela não vai, de fato, agravar, né, e achar que, estou me sentindo mal, estou me sentindo cansada porque sou puérpera, né, então a gente precisa manter essa vigilância. Silvana, fala, que eu já falei. Não, eu primeiro parabenizar o serviço, né, muito bem organizado, a gente sabe que o Paraná tem aí um papel importante nessa assistência, sempre de qualidade. Algumas coisas a gente aqui também, Ribeirão Preto, né, Universidade de São Paulo, também testa todas as gestantes na entrada, então faz a triagem, se a paciente é assintomática, ela colhe o teste, mas segue para a área comum. Se ela já tem sintoma independente do teste, ela já vai para a área separada. Aí, algumas pessoas também questionam, né, mas aí se o teste vier positivo, negativo e ela ficou naquela área, é verdade, mas a gente não pode, com uma paciente com quadro clínico, juntar ou colocar na área que não é COVID. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, nós também temos um óbito elevado, o número de óbitos elevado em puérpera, mas normalmente, para nós aqui, como a gente é a referência para todos os partos pré-termos, então qualquer paciente sintomática pré-termo, obrigatoriamente ela vai vir para cá, a gente tem muita paciente que ela estava muito grave na gestação, ela se tornou puérpera porque nós precisamos resolver a gestação, e aí ela vai a óbito no puerpério. Então, quando a gente avalia esse puerpério com óbito, a gente tem que avaliar qual foi esse contexto, né? Porque, muitas vezes, o que acontece é o seguinte, você tá com a gestante já grave, aí você sabe que vai ter ali um insucesso, o grande risco desse insucesso, óbito fetal ou materno, você faz a resolução da gestação e no puerpério ela acaba evoluindo para óbito. Isso tem acontecido bastante aqui, recém-nascidos muito pré-termos, também com insucesso, né, porque essas crianças têm aí uma certa hipóxia aguda. Então, agora, as pacientes chegarem no puerpério grave, para nós, não tem sido comum, tá? Não é o mais frequente. O mais frequente é ela estar grávida, evoluir desfavoravelmente para um quadro grave, e aí ter um óbito, e sim, um óbito no puerpério. Então, precisaria diferenciar um pouquinho isso, tá? Aqui eu também, a maioria das minhas puérperas que foram a óbitos foram de casos graves que já estavam evoluindo mal e que a gente acabou interrompendo. Mas eu faço parte do Comitê de Morte Materna de Campinas e já discuti caso de paciente que não foi isso, que ela não estava grave, que ela deu à luz, não ficou vigiada, agravou em casa e deu entrada de novo no hospital, muito mal, tipo, no 7º, 8º dia de puerpério. Então, provavelmente, e essa paciente não tinha sido testada porque era uma assintomática. Então, já vi casos assim acontecer também. Né? São as duas coisas. O que a gente precisa definir e diferenciar, de fato, é isso. Ela foi a óbito no puerpério porque ela vinha vindo grave e a gente necessitou interromper essa gestação um pouco antes. E aí ela não recuperou, porque nem todas vão recuperar, mesmo com a interrupção da gestação, e acabou indo a óbito, ou ela era uma paciente assintomática, que daí com estresse cirúrgico ou com estresse do parto desencadeou sintoma, e a vigilância ou a orientação não foi tão intensa para essa paciente, e ela acabou evoluindo mal. Acho que temos caminhos diferentes que a gente realmente tem que investigar, de fato, aonde é que cada um se enquadra.
uma outra questão que eu já levantei uma vez, que eu não sei se vocês já fizeram alguma análise nesse sentido, alguma discussão nesse sentido, é em relação aos RNs, né? Então, assim, a gente tem tido todo um entendimento, a princípio, com o que a gente tem de evidência científica, né, nessa área, que não há evidências de transmissão vertical, não há evidências de transmissão, e também não há uma orientação, assim, de clampeamento precoce do cordão, interromper contato pele a pele, que o aleitamento materno, enfim, né, que a gente não tem comprovação nesse sentido e que a preocupação de transmissão mãe-bebê seria assim como uma preocupação de transmissão pessoa a pessoa, por gotículas, etc e tal. Então, tem todos os cuidados orientados e não se recomenda, né, interromper boas práticas e outras questões ligadas e benéficas ao bebê por conta disso. E aí vem aquela pergunta que vale R$1 milhão, né, que é quando que se deve interromper a gestação de uma gestante com Covid, né, em detrimento de salvaguardar o bebê e tudo isso, e das situações de óbito fetal que nós temos, assim, né, que ao meu ver, e é por isso que eu quero colocar essa pergunta aqui, nós não podemos categoricamente afirmar que os óbitos fetais são decorrentes da Covid materna, ou podemos, né? Está tendo algum tipo de estudo decorrente desses óbitos fetais, quando eles ocorrem, de necrópsia desses bebês, de identificação do vírus de alguma forma nesses bebês, para que a gente possa fazer essa afirmação? Não acho que a gente também pode afirmar o contrário, que não é decorrente da Covid materna, que não é em decorrência de todo o agravamento do quadro da mãe, com certeza. Mas o contrário também não estou conseguindo, assim, afirmar com certeza, sabe? E eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, que tem investigado sobre isso, ou se tem algum estudo mais, enfim, conclusivo nesse sentido. Bom, Carolina, conclusivo, nós não temos de fato ainda nada, mas o que a gente tem feito, assim, tudo isso que você falou, realmente, as boas práticas não são para ser abandonadas, são raros os casos descritos de transmissão vertical, e a gente ainda tem, de fato, uma certa dúvida, quer dizer, a gente já tem comprovado presença de vírus na placenta, presença de vírus em líquido amniótico, mas sem saber o quanto ela causa de infecção fetal a rigor. O que a gente tem feito, né, sim, tem vários estudos rodando, a gente faz um estudo na Unicamp, que são em várias universidades, né, são 15 centros aqui no Brasil que estão participando com a gente, e todos esses casos, a gente, se a mãe é Covid positiva, a gente pede autorização para colher sangue materno, líquido amniótico, amostra de placenta, mesmo que seja óbito. Necrópsia estava suspensa, no geral, no país, em caso do Covid, né, todas as necros estavam suspensas. Então, a gente não tem conseguido fazer necro dos bebês. O que a gente tem feito é análise placentária mesmo, e de todos os líquidos, né, os biológicos que a gente consegue ter acesso. Mas a gente está rodando ainda essas análises, então não conseguimos responder categoricamente. Sabemos que sim, o Covid tem uma relação com o aumento de risco de óbito, de aborto, mas isso não está ainda bem definido, esse mecanismo, né? Toda infecção materna pode levar a risco de óbito, aborto, infecção placentária, né? No geral, independente da doença. Então, esse risco, sim, acontece. O que a gente tem feito de fato, coletar todos esses materiais para ver como vão fechar esses resultados, né? A Covid, infelizmente, é uma doença nova, a gente não tem todas as respostas. Às vezes a gente segue por um caminho e as evidências mostram outro, então estamos caminhando para fazer o melhor. O que a gente tem feito também é que das mães Covid positiva, a gente colhe lavado do RN quando nasce para fazer RT-PCR deles também, para ver o risco. E a maioria dos casos que a gente teve de infecção neonatal foram pelo contato com a mãe, posterior
ao nascimento. Inclusive, nós tivemos casos recentes agora de bebê que reinternou, depois de ter tido alta com a mãe, e reinternou infectado com Covid. Então, ele adquiriu Covid na comunidade, na casa dele, com outras pessoas, né? Não sei se a Silvana tem casos assim semelhantes, mas deve ter, em Ribeirão. Sim, a gente também, como são vários projetos de pesquisa, a gente colhe de todas as mães e de todos os recém-nascidos das mulheres positivas, né? A nossa taxa de crianças que são positivas no líquido amniótico, cordão e placenta é muito baixa, tá? Menos de 3%. E a maioria assintomática, ao contrário do que a gente tem lido em alguns relatos, mostrando crianças que são positivas e que tiveram quadros de pneumonia, precisaram de UTI. A nossa necessidade de UTI aqui, dessas crianças, não se deve à Covid, se deve à prematuridade. Então, muitas vão para a UTI por prematuridade, porque a maioria foi negativa para o Covid. Em relação a essa perda, ao aborto ou ao óbito, a gente encontra na literatura muitos relatos de casos. Então, até aqui em São Paulo, nós tivemos um hospital que eles relataram em mulheres positivas 5 óbitos fetais em mulheres em fase aguda da infecção. É pelo Covid? Olha, não é possível afirmar isso, mas toda a gente que trabalha com infecção, a gente sabe que a infecção aumenta risco, sim, né, de infecção fetal, de transmissão vertical, de infecção fetal, de perda fetal. Então, é possível que seja, mas a gente ainda não tem essa certeza absoluta. A gente vai ter que continuar estudando os casos, seguindo essas pacientes, até ter um número de casos suficiente para ter poder de dizer que é ou não é. Tá? Mas eu acredito que essa Covid é uma doença, né, gente? Ela não é um quadro assim restrito, ela acomete praticamente todos os órgãos, todos os sistemas. Então, eu acredito que possa, sim, ter uma influência, principalmente na circulação placentária, que se não for pela ação direta do vírus, é pela hipóxia materna também que ela acaba levando, tá? Carolina, você tinha perguntado outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, que você falou, em que momento a gente deve interromper essa gestação, né, que você tinha perguntado. Na verdade, até eu brinco que é a pergunta que vale R$1 milhão, né, uma pergunta, na verdade, até um comentário, uma reflexão, do que exatamente uma pergunta. A Covid ensinou para a gente várias coisas, né, porque a gente, no começo da pandemia, achava que interromper a gestação melhoraria o quadro da paciente. Depois, isso claramente mostrou que não era uma certeza, entendeu? Porque você também submeter a paciente a um estresse cirúrgico, já tem trabalhos em pacientes não grávidas que mostram que o risco de mortalidade de um paciente que tem Covid positivo ser submetido a uma cirurgia aumenta absurdamente se você não aguarda. Então, isso em relação às cirurgias eletivas, né, então, o que a gente sabe é que o risco de morte é de 1%, ele vai para 9% se você operar, ou 10% se você operar um paciente na fase inicial de Covid. Se você esperar 7 semanas, esse risco volta a ser compatível com o risco que você teria fora do Covid. Então, isso mostra que o estresse cirúrgico é um agravante, né? Porque o estresse cirúrgico acaba causando inflamação e você já está diante de uma doença muito inflamatória. Esse é o grande problema. Então, baseado nisso, a gente percebeu que, às vezes, não era a melhor opção interromper a gestação de cara. Então, quando você consegue, com manutenção da oxigenoterapia, melhorar a condição materna, às vezes não é a melhor opção a interrupção da gestação. E sim, a gente vai se basear em parâmetros, lógicos, se ela não está melhorando, se ela está agravando, e se o feto mostra sinais de alteração da vitalidade, estaria indicado interrupção. Então, é um ponto muito, assim, frágil, que a gente precisa discutir caso a caso, né?
E com a equipe multidisciplinar, falando com o intensivista, ó, a gente tem mais alguma coisa para fazer, dá para pronar essa gestante, não dá, quanto que ela aguenta, o que, que vai melhorar se eu interromper nesse momento, eu não vou agravar o estado dela se eu submetê-la a um procedimento cirúrgico nesse momento. Então, assim, realmente, é a resposta do milhão, ninguém tem essa resposta mesmo, né, todo mundo lida no caso a caso e a cada hora, né, porque uma paciente COVID, ela muda muito em pouco tempo. Desculpa, Silvana, pode falar. Não, é que nesse contexto, certamente no Paraná não é um problema, mas a gente está falando aqui com vários locais do Brasil, né? Por isso, pelo que as meninas estão falando, que é fundamental que o local que vai atender uma paciente que já está de um quadro moderado ou grave, ele não pode ser um local que não tem uma UTI ou que não tem uma UTI neonatal ou uma equipe de obstetrícia. Vocês precisam, no geral, ter um fluxo bem desenhado, porque essa paciente que você está seguindo, pode ser que chegue aquele momento que você fale, agora eu preciso tirar essa criança, tá? E aí, quando chega esse momento, não dá para transferir a mãe, ou não, é mais ruim, né, mais deletério você transferir um RN pré-termo. Então, é muito importante que todos os locais tenham esse fluxo bem estabelecido, para onde vai uma gestante, as equipes que vão atender essas pacientes. Isso tem sido um grande problema nessas discussões com o Brasil inteiro que a gente está tendo, né? Alguns locais super bem organizados, no sentido de ter o fluxo funcionar, e outros locais que ainda têm dificuldades, e isso tem gerado um grande estresse para as equipes de saúde, né? Eu costumo citar um caso emblemático, bem fora da curva aqui, que acredito que não serve exatamente para a gente estabelecer fluxos, que aconteceu aqui no Hospital de Clínicas de uma gestante de 20 semanas, que teve um quadro, né, grave de Covid, em decorrência da Covid, estava grávida de 20 semanas. Nesse caso, a equipe tinha certeza que, né, se antecipasse o parto, o bebê ia a óbito, né? Então, se decidiu por entubar e fazer todos os procedimentos, mantendo a gestação, enfim. E ela se recuperou, o bebê sobreviveu e tudo isso, né? Mas é um caso bem fora da curva, emblemático, que ficou pra gente aqui. Não, vários casos têm funcionado dessa maneira, Carolina, né? Então, assim, é ótimo que você relate isso, né? A gente também tem experiência de gestantes que entraram, que ficaram entubadas, que foram pronadas, que estavam no segundo trimestre de gestação e que saíram do hospital grávidas ainda e que estão dando à luz nesse momento, entendeu? Então, assim, a gente realmente viu que interromper, mas também no começo do Covid, eu já ouvi colega ligar e perguntar, olha, tem 20 semanas, está grávida, vou precisar entubar, eu induzo a gestação? Então, essa era um grande questionamento, e a gente já mostrou que não necessita fazer essa indução, que você dá o cuidado todo que a paciente precisa e ver como essa gestação vai evoluir. Em alguns casos, pode ser que ela evolua para um aborto espontâneo? Até pode, né, com essa idade gestacional. Mas aí a gente deixa a cargo do organismo dela resolver, da natureza resolver isso. O que a gente não pode é ter a falsa ideia de que, ela tem 20 semanas, eu vou ter que entubar, eu preciso finalizar essa gestação, né? Você mesmo já contou esse caso, a gente tem uma série de outros casos que tiveram sucesso de tratamento com a gestação caminhando e que seguiram com a gestação. Sim, hoje nós estamos aqui no hospital com 4 gestantes internadas, 5 puérperas, tá? Todas Covid, todas graves, ou pelo menos moderadas. As gestantes, uma tem 21, a outra tem 23, a outra tem 28, a outra tem 35 semanas. Todas vão ser mantidas a gestação, pelo menos até esse momento. As 3 já saíram do tubo e já estão no catéter J2, provavelmente, se Deus quiser, terão alta e vão continuar a gestação. O que a gente só tem feito de um pouco diferente, tem recomendado, é que as pacientes que tiveram COVID, que foi dependente de O2, usou corticoide, enoxa, elas sigam num serviço de gestação de alto risco. Isso, claro que vai depender muito da estrutura local, mas aqui tem sido a nossa recomendação. E nós temos, até para aprendizado, seguido essas mulheres com ultrassom mensal.
para avaliar crescimento fetal, avaliar o desenvolvimento, se está tudo tranquilo, porque a gente não tem essa informação. Muitas pessoas perguntam para a gente, mas pode ter problema para o feto? A gente ainda não tem essa resposta. Então, todas as pacientes, as leves a gente não consegue, o volume ainda é grande de pacientes, então as leves a gente tem mantido na atenção básica, e os casos que internaram, utilizaram oxigênio, estão sendo todos seguidos na gestação de alto risco, tá? Mas a gente tem várias, a gente atende na segunda-feira, nós temos em média 10 pacientes grávidas pós-Covid seguindo por segunda-feira. É muita paciente, tá? Aqui na Unicamp a gente também segue a mesma linha que a Silvana falou, inclusive essa é uma recomendação que a gente colocou no manual, que as gestantes que precisaram de oxigenoterapia ou tratamento, que se mantenham em pré-natal de alto risco, justamente para poderem ser seguidas mais de perto e terem a facilidade de acesso a exames, né, porque a gente sabe que na rede básica você às vezes não vai conseguir fazer ultrassom mensal, uma cardiotocografia para ver a vitalidade fetal, um perfil biofísico fetal, um Doppler, então a gente sabe das dificuldades da rede, e sim, a gente acaba absorvendo essas pacientes nos pré-natais de alto risco, e de fato, a gente tem um número grande de mulheres atualmente seguindo no pré-natal de alto risco por conta do Covid. Não, isso a gente também faz aqui, o que a gente não faz a priori né, que a infecção estratifique ela como alto risco por si só, né, para a definição de local de pré-natal e referência hospitalar nas situações de urgência e emergência. Aí, ela tendo agravamento do quadro, ela é regulada daí pela classificação de risco, né, daí para uma maternidade de alto risco, e a partir daí ela permanece, né, como alto risco para os desdobramentos pós-alta, né. Bom, da minha parte, assim, acho que era essas questões que eu queria levantar, né. A Gláucia, que trabalha aqui também, enfermeira, que trabalha diretamente com NIRMIS, também quer colocar um questionamento. Oi, bom dia a todos. Estou sem câmera, né? Eu tenho percebido, assim, e assustadoramente nas últimas 2 semanas, a gente teve um aumento de casos de NIRMIS por Covid. A gente tem um monitoramento que ele de certa maneira, voluntário dos serviços, né, dos casos de notificação de NIRMIS materno, então não dá para dizer que isso é um diagnóstico estadual, né, só queria esclarecer isso. Mas a gente já tem esse ano mais de 500 notificações de NIRMIS, a maioria classicamente relacionada a síndrome hipertensiva, hemorragia, que é o que a gente mais tem mesmo, e agora a gente usa esse meio para avaliar as questões do Covid, do agravamento. Então, em maio, acabei de ver esse dado, a gente teve 14 casos de síndrome respiratória aguda grave COVID nas gestantes, e dessas, 4 foram óbitos. Então, é bastante assustador isso. Uma coisa que a gente tem visto na análise dos óbitos e também no NIRMIS é que assim, a paciente pode até ser monitorada, né? Eu vi ontem um caso assim, a paciente foi para casa, ela tinha um quadro leve, foi monitorada e ela chega gravíssima. Assim, é muito rápida essa decadência assim, do quadro delas. Eu não sei se vocês têm percebido isso também, que está diferente dos meses anteriores, assim, que a gente percebe que a pessoa ela está num quadro leve e muito, muito rapidamente, em poucas horas, ela agrava muito. Queria que vocês comentassem isso. Bom, primeiro, dar os parabéns para vocês aí do Paraná, que conseguem notificar NIRMIS, isso é um sonho de consumo para o país, mas, infelizmente, NIRMIS é sempre um volume muito maior do que óbito, né, então, você precisa de muito mais gente para poder ficar monitorando, mas, sem dúvida nenhuma, é a maneira que a gente conseguiria
agir de forma mais rápida, né? Porque se você tem esse controle de near miss em tempo real, você consegue intervir e, às vezes, encaminhar essa paciente para um centro mais adequado. De fato, isso faz muita diferença. O que a gente tem visto, sim, e eu ia até projetar para vocês, eu vou aqui projetar, esse agravamento comparado ao ano passado, né? A gente tem uma lâmina, eu só vou compartilhar aqui com vocês, só um segundo. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não, Dri. Agora sim. Sim, né? Então, olha, isso que a gente está falando é exatamente o que todas as regiões estão percebendo. Isso aqui são dados do Observatório Obstétrico de Covid-19, que ele é alimentado pelo CIVEP Gripe, e aqui são os casos de óbito materno por Covid-19 em 2020 e 2021, e o que chama atenção é a letalidade. Vejam que a letalidade de gestante internada com Covid-19 em 2020, gestantes, era de 5,5%. E agora, em 2021, isso já aumentou para uns 11,5%, se não tiver subido mais, porque, na verdade, essa atualização desse observatório aqui foi de 12/5, quer dizer, há mais ou menos 2 semanas, né? Então, a gente pode ter até já manifestado alguma piora em relação a isso. Realmente, é assustador o que a gente tem visto nos últimos tempos aí em relação à Covid, né? Então, só para mostrar e exemplificar que, de fato, não é só uma impressão, isso é dado do Brasil todo, né? De fato, a gente tem mesmo tido uma letalidade maior esse ano do que comparado ao ano passado, e novas cepas vêm aparecendo a todo momento. As gestantes, sim, agravam de maneira mais rápida, e a importância, porque, assim, a grande questão também é que, às vezes, a própria gestante não acha que ela está agravando, então, pequenas coisas que a gente tem que orientar precisou parar para respirar, para continuar falando, já é um sinal de agravamento, e que daí já precisa ir para o hospital. Silvana? É isso, concordo, Dri, é isso aí mesmo. Eu só queria chamar a atenção, porque as meninas, a Gláucia e a... Esqueci o nome agora, meu Deus do céu. Caroline, elas são super atentas com esses números. Eu vou sugerir que vocês entrem aqui no observatório, a Karen já colocou o link, ele tem por região, ele tem por cidade. E aí, vocês que estão super ligadas nessa parte da epidemia, né, da vigilância, vocês podem ver, inclusive, se está bem alimentado, porque tem que bater com os números que vocês têm, que parece ter uma monitorização bem importante, né? A gente tem observado, quando a gente fala do observatório para os outros estados, que muitas vezes eles não tá batendo o número, então isso é importante até para a gente saber alimentar corretamente o observatório. E nós temos ficado, a gente fica viciada em olhar esse observatório, porque os dados são extremamente interessantes, dinâmicos, em termos de a gente ficar realmente, como vocês estão falando, preocupadas com o número que nós estamos vendo aí crescer. Isso fez, gente, com que a gente, como grupo técnico, orientasse essa parte de que a gestante precisa ser protegida, de que ela precisa ser afastada, de que ela precisa ser vacinada, tá? Porque ninguém é mais importante que ninguém, com certeza, mas as gestantes estão tendo uma evolução muito desfavorável. Eu não sei se vocês observaram aí também, antes a gente falava assim, não, deu 10º dia, tá tudo bem, ela não vai ter mais nada grave. A gente tem observado alguns casos com uma evolução também mais tardia, 12º, 13º dia, quando a gente já estava respirando aliviado, né, que ela não ia complicar. Então, a gente tem, sim, observado de 2020 para 2021 uma mudança. Claro que hoje a gente sabe um pouquinho mais do que a gente sabia ano passado, pouca coisa, mas a gente já sabe um pouquinho mais. Então, é importante, realmente, nós estamos observando isso, que vocês também estão observando,
E a gente vai correndo atrás do conhecimento, da publicação e vendo o que está acontecendo, tá? Além dessas situações que a gente quer colocar mais alguma coisa, Rafa? Não, só queria agradecer, obrigado. Não é uma boa constatação, né? Mas obrigada pela compartilhar com a gente também. Aqui o caminho que a gente fez do NIRMIS, compartilhando, né? A Gláucia, enfermeira, o NIRMIS começou a ser tratado aqui na secretaria na vigilância sanitária, né? A Gláucia é uma pessoa que tinha essa visão na vigilância sanitária. Implantamos o NIRMIS de forma bem centralizada na CESA e fomos descentralizando para as 22 regionais, mas ela é o nome aqui do NIRMIS, é a pessoa que, aonde tinha reunião, ela levava a palavra do NIRMIS. Então, isso é um mérito muito grande dela, eu agradeço muito a ela, e se hoje a gente tem toda essa conquista que a gente tem na secretaria, é porque ela pessoalmente pegava as pessoas no corredor, na escada, no elevador, né? Você tem um minutinho para ouvir a palavra do NIRMIS, né? E assim a gente foi caminhando e a gente sempre se põe à disposição para quem queira conhecer essa caminhada e fazer isso também nos seus estados, né? Uma outra coisa que foi muito trazida aqui para a gente pelos gestores municipais e COSEMs e tudo, foram duas situações que queria compartilhar e ver se vocês tiveram alguma vivência nesse sentido. Uma é de que as gestantes não entendem o risco para a Covid, assim, que elas não identificam o risco pela Covid, que elas menosprezam esse risco, e aí a gente vê outras posições totalmente contrárias, que assombram, que assustam as mulheres, né, já vi até em algumas reuniões pessoas falando, não, a gente tem que assustar mesmo as gestantes, puérperas, as mulheres não podem engravidar, o que para mim é um pouco preocupante também, né, do ponto de vista dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né, e de que sim, nós temos também muitas pessoas que nesse mais de um ano aí de Covid não se contaminaram, né, e são cases de sucesso aí para as pessoas seguirem, né, e também de orientar essas mulheres para que elas não fiquem amedrontadas a ponto de a qualquer saída diante do medo se contaminarem numa bobeira, assim, né, porque tem coisas bem simples de serem seguidas. Então, isso é uma coisa que tem sido discutida em algumas instâncias aqui, e outras é de muitos profissionais médicos e outros profissionais de saúde contraindicando a vacinação, amedrontando, etc e tal, que, assim, está gerando para a gente até todo um trabalho em conjunto com o CRM para tentar quebrar essas situações, assim, né? A gente sabe que essas suspensões de vacinação e aí vem uma orientação, vem outra orientação, não nos ajudam muito nesse caminho, mas é o que a gente tem aí de arma também contra toda essa circunstância. Então, se vocês quiserem colocar alguma coisa em relação a isso, queria compartilhar também essas duas situações. Não, Caroline, perfeito, é isso mesmo. Vou começar pela última. Eu não consigo entender profissionais de saúde resistentes a um imunobiológico, a vacina, não consigo entender, certo? É por essas e outras que nós estamos aí com criança morrendo de sarampo, adulto morrendo de sarampo, porque voltam as doenças, né? Essa curva é bem conhecida também na vacinação. E as pessoas estão se agarrando ao fato de que não tem estudo em grávida de fase 3, mas nós já temos hoje um número de mulheres vacinadas bem significativo, tá? Então, eu não vejo nenhuma justificativa para os profissionais de saúde, e eu vou dizer para você que eles não só não indicam, como não tomam. Eu tenho colegas que não tomaram a vacina, não estão grávidas, não tomaram, porque não acreditam, porque acham que essa vacina vai mexer no material genético, porque a outra acha que vai dar doença. Então, assim, eu acho que precisa realmente uma campanha mais intensa. Eu acho que os profissionais, principalmente os médicos, eles terceirizam muito a orientação da vacinação, tá? Isso é, sim, uma obrigação do profissional de saúde, saber orientar, saber tirar as dúvidas da paciente, e, lógico, respeitar se o paciente não quiser, ok, mas ele tem esse papel, né? A gente vê taxas de cobertura vacinais muito, muito aquém do que deveriam estar hoje, né? Não só de Covid, gente, coisas básicas como paralisia infantil. Então, eu concordo com você em gênero, número e grau. Não acho que a gente precise apavorar as gestantes, mas eu acho que a gente precisa ser muito enfático na orientação
para ela. É possível não se contaminar? Sim, é possível, mas precisa esse cuidado. Eu acho que tem as duas coisas. Os pacientes ainda têm um pensamento mágico, que não vão se contaminar, então tem esse grupo, né, não usa máscara, não tem muito cuidado, e eu tenho pacientes que ficaram depressivas com o medo da Covid. Então, eu acho que aí a gente precisa achar um equilíbrio na orientação, sem pânico, mas ao mesmo tempo estimulando muito cuidado, especialmente da grávida, tá? É isso mesmo, reforçar que nós, desse grupo técnico, lutamos muito para conseguir colocar a gestante como prioridade na PNI, né, no Plano Nacional de Imunização, e sem dúvida nenhuma que o efeito adverso da vacina na gestante que foi a óbito foi um banho de água fria em cima da conquista que a gente tinha conseguido. E aí fica sempre aquele medo, se vai acontecer comigo, as gestantes ficam inseguras. Então, cabe ao profissional posicionar bem e orientar bem que, de fato, ela vai ter mais benefício sendo vacinada do que risco, né? E que a imunização, né, se a gente for ver, a gente já sabe que é possível passar anticorpos dessa vacina para o recém-nascido. Então, de uma certa forma, indiretamente, você estaria beneficiando o recém-nascido também. Eu acho que a gente precisa também esclarecer isso para gestantes, né? Elas são um grupo de risco, e como a Silvana disse, o problema é o não cumprimento das medidas, né? Aquela paciente que fala, não, eu estou aqui isolada na minha casa, não faço nada, mas hoje é aniversário da minha avó, então a minha família inteira foi lá. Falei, tá, mas aí você se manteve de máscara, distanciado? Não, mas era todo mundo da família. Aí todo mundo da família teve 10 casos positivos, entendeu? Eu já tive isso com paciente minha de consultório. Não, mas era só a minha família, mas eram pessoas que estavam circulando em outros lugares, então não pode baixar a guarda porque você está diante de alguém que é conhecido, né? O que tem que ficar claro é que as medidas para evitar a contaminação devem ser mantidas independente de com quem você está convivendo. É lógico que você e seu marido não precisam usar máscara porque estão dormindo juntos, etc. e tal, mas foi para outro local onde tem outras pessoas, de preferência a gestante deve manter as medidas de higiene, os cuidados todos preconizados, né? Não aglomerar e não comer num local com muita gente, cabe ao médico, sim, e a todos os profissionais de saúde reforçarem essas orientações. Eu agradeço muito vocês, assim, para a gente poder fazer essa troca. Eu, assim, até sobre a questão da vacina mesmo, eu fico me perguntando, né, a exemplo do que a gente falou aqui dos RNs, né, essa gestante teve um evento, né, trombolítico, é essa palavra? Eu sempre Trombocitopênico. Exatamente. Trombólico? Não. Mas, assim, a minha grande pergunta é, assim, a gente não pode dizer que não foi um evento raro da vacina, certo? Mas também como que a gente comprova exatamente que o evento foi da vacina ou não foi de alguma outra circunstância que aconteceria, assim? Então, a gente fica nesse meio do caminho, assim, estou errada em falar isso? Qual é a análise que vocês fazem? Não, ontem já foi liberado. Existe uma equipe, tá, que faz a análise. Existem vários pontos. A gente que trabalha um pouquinho com vacina, a gente sabe, existem vários pontos para fazer a associação como efeito adverso relacionado, provável ou comprovado com a vacina, tá? E ele já foi classificado como relacionado à vacina, tá? Ontem já saiu esse laudo e já foi, essa foi a categorização. Eu não tive acesso aos critérios ainda, talvez a gente tenha, talvez não, eu não sei o quanto isso fica restrito, mas ontem já foi informado para a gente, do grupo técnico, que o evento adverso foi considerado relacionado à vacina, tá? Então, com características próprias de todos, é o mesmo padrão, inclusive laboratorial, dos outros casos que tiveram
essa intercorrência após a vacinação. Então, eles classificaram como relacionado à vacina, isso tem até uma numeração ou uma letra, eu não vou lembrar agora, mas a gente já recebeu. Então, essa paciente foi um evento considerado um evento adverso sério, fatal, relacionado à vacina, tá? Mas o que precisa ficar claro é que esse evento não aconteceu porque ela era gestante. Esse evento acontece em não gestantes. É um evento que pode acontecer e que já tinha relato descrito em outros pacientes. É um risco de 1 para cada 100 mil ou de 1 para 4 para cada 100 mil que pode acontecer. Então, quer dizer, é um evento raríssimo. E que aconteceu independente dela ser gestante. É lógico que pelo fato dela ser gestante e não ter estudo clínico em gestante, acarretou toda uma outra consequência, mas isso poderia ter acontecido com essa mesma pessoa fora da gestação, entendeu? Ela fez uma resposta que não era esperada à vacina. E lembrar também que ela foi a primeira gestante que nós temos relato no mundo que teve esse evento, né? E trombótico, trombocitopênico, e a gente sabe também que todos os casos foram relacionados à primeira dose da vacina. Não houve nenhum caso daquele paciente que teve a primeira dose, que é um evento extremamente raro, mas que ele apresentou esse evento. Nenhum paciente outro apresentou após a segunda dose da vacina. Então, isso fez a gente questionar muito se deveria parar aquelas que já tinham recebido a primeira dose, né? Mas essa foi uma decisão que nós não tivemos poder de influência, foi uma decisão do PNI, que suspenderia a dose da segunda dose da AstraZeneca, né? Embora a gente não concordasse, isso foi uma decisão e a gente acatou como grupo, porque é uma decisão que está acima da nosso poder. Certo. Então, acho que é isso, meninas. Foi um prazer conhecer você, Carolina. Carolina. Excelente a sua posição. Eu acho que você e a Gláucia estão aí de parabéns com o serviço, o Paraná está de parabéns com vocês, a gente teve aí muita aprendizagem, acho que a gente ainda vai entrar em contato aí com vocês, com a história do Near Miss, tá? Eu estou pondo aqui, no chat para vocês o nosso e-mail aqui da nossa área técnica. Agradeço muito, torço por todos nós, né, de todos os estados, todas as áreas técnicas. Agradeço muito a disponibilidade e esse movimento que o Ministério tem feito junto com os experts, né, que são vocês aí, junto ao manual também que foi lançado. A gente sabe que essa é uma dedicação que faz parte do nosso trabalho, mas faz muito mais parte do nosso desejo, da nossa alma, daquilo que faz brilhar os nossos olhos que a gente atua, né? E assim, diante de tudo, pelas mulheres e pelas suas famílias, né? E agradeço muito que a gente possa ter mais sucesso, né, do que esses pequenos baldes de água fria que não fazem a gente parar. Sem dúvida, Carolina e Gláucia, foi um prazer, vocês compartilharam toda essa experiência, é muito bom, é bom para quem também nos ouviu, né, que pôde ver como é a experiência do Paraná, vocês estão de parabéns, fazem muito, e com certeza eu acho que vale sim a gente seguir os passos do que vocês fizeram para a questão do Near Miss em outros locais, isso sem dúvida nenhuma vai impactar na nossa redução de morte materna, e é o que você disse mesmo, né, nós como grupo técnico estamos aqui porque todos trabalham porque amam o que fazem e querem o bem-estar das mulheres do nosso país, e sim, os olhos brilham a cada conquista que a gente tem, e a cada resultado bom. É lógico que, sem dúvida nenhuma, a gente preferia estar aqui compartilhando só bons resultados, mas isso, infelizmente, nesse momento, o que nos une não é só isso, né? Mas vamos continuar lutando para que os bons resultados apareçam cada vez mais, né? Mesmo diante dessa doença nova e avassaladora aí. Gente, prazer. Nos encontramos ainda na nossa luta contra a Covid, contra a morte materna,
e trocamos mais experiências e aprendemos mais um pouquinho, tá bom? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e se cuidem, tá? Um beijo, muito obrigada. Tchau, gente. Bom dia.